Você sabia que desde o princípio Deus já demonstrava a salvação de muitas nações que viriam? É sobre isso que eu quero te falar nesse vídeo. Nós vamos entender um pouquinho das promessas que foram feitas lá em Gênesis e da relação com a festa dos tabernáculos e até a Nova Jerusalém. Mas claro, antes eu quero pedir para você se inscrever, compartilhar e deixar o seu like, que você me ajuda bastante. E eu quero dizer para você também que você ajuda aqui o canal através do curso que foi desenvolvido pelo irmão Tiago Tis, o curso Escatologia Revelada, e você vai estar patrocinando o meu trabalho e o trabalho dele. Aí na descrição você pode conhecer melhor o projeto. Certamente você vai ter o melhor curso de escatologia do Brasil, com temas muito importantes, e você vai estar aqui patrocinando o nosso trabalho. Essa questão dos gentios, irmãos, na verdade, ela é um grande mistério que está presente na Bíblia, né? Paulo vai tratar isso do mistério de Deus, tá? Tem muita revelação nessa questão sobre o mistério de Deus que a gente pode estudar num outro momento, que fala, não é mesmo, dos gentios sendo co-herdeiros com Cristo. E nós vamos ver que isso vai formar o corpo de Cristo, tá? Mas esse é um assunto um tanto quanto amplo que nós precisamos entender, né, de uma forma progressiva, no sentido de ter uma progressão no entendimento. Eu quero ver se eu começo a trabalhar com vocês aqui o estudo relacionado ao Israel de Deus, a duas casas, de uma forma assim bem inicial para aquelas pessoas que não conhecem, né? Quem já conhece o estudo das duas casas, quem já conhece a questão do Israel de Deus já está mais familiarizado, mas eu sei que tem muita gente que está chegando aqui no canal que não conhece. E esse assunto dá para se dizer que vai ser uma introdução desse tema. Irmãos, Deus na Bíblia diz para nós que ele revela o final por meio do princípio, né? Ele revela as últimas coisas por meio do princípio. Então, coisas que foram escritas lá nos primeiros capítulos da Bíblia, em Gênesis, vão revelar coisas que vão acontecer lá no futuro. Então, em alguns personagens, nós vamos ver tipologias proféticas do que Deus haveria de fazer no futuro. Então, vamos olhar para Gênesis, capítulo 9, a partir do verso 20, que vai dizer o seguinte. Preste bastante atenção, tá? Aqui era o contexto do mundo novo, onde Noé ele havia vindo de um mundo que era caótico, um mundo onde cai o dilúvio e as nações, os homens, eles são mortos por causa daquele dilúvio. E agora Deus traz Noé para esse mundo novo, e esse mundo novo vai começar como se fosse do zero. Só que aqui nesse capítulo 9 nós vamos ver que algumas coisas já vão estar profetizadas por Deus, tá? Então vamos no verso 20, que diz assim: sendo Noé lavrador, anote essa expressão aqui, lavrador, tá? Passou a plantar uma vinha, e bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da tenda. Então você vê aqui que tem uma expressão importante, na verdade tem duas expressões aqui. Você vê que lá em Gênesis, né, quando Adão e Eva estavam naquele contexto da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando eles comem aquele fruto, veja que a nudez deles é manifesta. A nudez daqueles que foram criados por Deus, ela vai ser manifesta, tá? E a nudez ali é uma imagem do pecado. E aí quando nós vemos que o pecado, né, agora é colocado sobre Adão e Eva, eles cometem o pecado, quando se manifesta essa nudez, é uma relação que está mostrando a humanidade sendo contaminada pelo pecado. E aqui nós vemos que nesse novo mundo, não é? Quando Noé ele se embriaga, nós vamos ver que ele vai agora manifestar a sua nudez. Veja, mais uma vez uma planta vai fazer com que um homem mostre sua nudez. Então, aquilo que aconteceu lá com Adão e Eva está tornando a acontecer aqui com Noé. E aí nós vamos ver que a nudez dele vai ficar manifesta, tá? Dentro da sua tenda. Aí vai aparecer um outro personagem, Cam, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, pelo saber, fora a seus dois irmãos, né? Então, Cam, ele vai ver a nudez do seu pai e ele vai agora comentar para os seus irmãos dessa nudez. Só que aqui, irmãos, o texto dá a entender de que ele fez de uma forma a zombar do seu pai, não é mesmo? Ele desonrou ao seu pai. Então, nós vemos que aqui, quando essa figura de Noé estando nu é uma representação do que houve lá no passado, quando nós vemos que Cã ele desonra ao seu pai, é uma relação para demonstrar o quê? Aquela quebra daquele mandamento de não, né, de que as pessoas devem honrar o seu pai e a sua mãe. Ele estava quebrando isso. Então, na verdade, é uma figura também das nações desonrando a Deus, tá? Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora os dois irmãos. Agora nós vamos ver o seguinte, né, irmãos? Que Sem e Jafé, eles vão o quê? Eles vão agora ter uma atitude de honrar o seu pai. Então, Sem, né, que está aqui, e Jafé,
tomaram uma capa e puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, com os rostos desviados, cobriram a nudez do seu pai, tá? Noé aqui, irmãos, ele é uma relação também com a própria humanidade, porque de Noé todos nós vamos proceder, assim como todos nós procedemos de Adão. Então, aqui, nesse contexto, é uma relação demonstrando que a queda da humanidade, porque a humanidade ela não se curou quando ela veio no dilúvio, porque o pecado continuava nela. Então, Deus ele desfez a humanidade que havia no passado, mas ainda assim, quando esse povo sai do mundo antigo para esse mundo novo, ainda havia pecado em Noé. Então, Deus está mostrando que em Noé ainda existe pecado, consequentemente, na humanidade existe pecado. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram sobre os seus próprios ombros, e aí nós vamos ver que eles cobriram a nudez do pai, tá? E a expressão cobrir aqui, irmão, ela tem um sentido de expiação. Quando Sem e Jafé cobrem o seu pai, é no sentido que eles estão honrando o seu pai, demonstrando que esses representam aqueles que honram a Deus. Mas, ao mesmo tempo, representa Deus cobrindo a nudez das nações. Então, Sem e Jafé tem essa relação aqui para nós. Aí, agora, que vai vir a profecia que eu quero mostrar para os irmãos. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: maldito seja quem... Olha só que interessante. Maldito seja Canaã, seja servo dos servos dos seus irmãos, e ajuntou. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, tá? Então, aqui a bênção, ela vai estar aonde? No Senhor, que vai ser o Deus de Sem. E Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem, tá? Então, aqui para mim é o cerne do estudo. Habite ele nas tendas de Sem, tá? Você precisa entender essa parte aqui. Habite ele nas tendas de Sem e Canaã lhe seja servo. Irmãos, nesse texto existe um vislumbre de todos os tempos da humanidade. Por quê? Noé representa justamente a humanidade que agora, quando ele se embebeda e a sua nudez se manifesta, é uma relação com os homens estando debaixo do pecado. Mas quando ele se levanta e ele agora, por meio do Espírito Santo, ele vai profetizar acerca das coisas que viriam. Então Deus utilizou a figura de Cam, desonrando a seu pai, para demonstrar aspectos da humanidade, tá? Então, irmãos, olha que interessante, a Bíblia vai dizer que Sem é aquele que tem o Deus bendito, e a Bíblia diz, né, que Jafé lhe adentre as tendas e que Deus alargue a Jafé. Diz ali, né? Engrandeça Deus a Jafé. A expressão engrandeça no original hebraico tem os dois significados ali dentro daquela expressão. Ela vai significar tanto alargar, no sentido de dar crescimento, como uma massa, mas também significa enganar. E depois vai ser dito o quê? Que Jafé se transformaria na ilha das nações. Então Jafé ele vai representar nações, povos, tribos, línguas, enquanto Sem, que é aquele que tem o Deus bendito, ele vai ter a tenda, né? Sem vai chamar Jafé, que vai ter se alargado, vai ter se expandido, mas agora ele vai entrar nessas tendas. Porque, na verdade, Canaã, descendente de Cam, vai representar aqueles que ao longo dos tempos vão se perder, né? Aqueles que vão ser amaldiçoados porque desobedecem a Deus. Então Deus está mostrando já os perdidos ali em Canaã. Por isso que nós vamos ver lá que quando Jesus ele vem e se estabelece aquele tribunal de glória, o trono de glória naquele contexto, é dito que os bodes eles são malditos. Então maldição está apontando para Canaã. Então Canaã representa justamente aqueles que vão se perder. Agora Jafé representa aqueles que, como eu falei, que vão ser alargados, que significa ser enganado, né? Também as nações vão ser alargadas, vão crescer, vão ser enganadas pelo diabo, mas por fim elas vão se converter e vão entrar nas tendas de Sem. Então imagina que você é dono de uma casa e agora você vai adotar uma criança ou você vai, né, casar com uma pessoa ou você vai ter hóspedes na sua casa. Os seus hóspedes, não é mesmo? As crianças que você vai adotar, eles precisam obedecer os costumes da sua casa. Então Sem é aquele que tem o Deus bendito e Jafé é aquele que se converte para que para o Deus de Sem, e Sem vai abrir as portas da sua casa para receber ele, tá? Então esse é um ponto aqui que você precisa entender. Então Sem aqui, irmãos, é uma realidade tipológica de Cristo. Sem é uma figura de Cristo que vai abrir as portas da sua residência para as nações. Jafé representa as nações que vão se converter e Sem representa Cristo que está chamando elas para essa habitação. Por isso que diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Então, aqui representa, né, a tenda de Sem, aonde mostra que existe um Deus bendito, tá? Então, essa relação de tenda
fala justamente dessa conversão das nações. Quando, irmãos, nós avançamos mais uma geração aqui, nós vamos ver que, tipologicamente, Deus ele vai tratar de Abraão como a si mesmo. Eu já fiz um vídeo sobre isso, da história de Abraão, onde eu demonstro que Abraão ele era uma tipologia profética do próprio Deus, tá? Deus ele coloca Abraão como uma figura de si mesmo para mostrar o que o próprio Deus receberia. Então, no capítulo 24, verso 1, preste atenção. Era Abraão já idoso, né? Aqui, vamos marcar aqui, idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo lhe havia abençoado. Tá? Então, quando você vê aqui que diz que Abraão já era bem idoso, avançado em dias, né? É uma relação com o ancião de dias que vai estar aparecendo lá em Daniel como sendo Deus. Deus está utilizando Abraão, bem velhinho aqui, para mostrar o quê? A relação dele mesmo como sendo um ancião de dias. Só que vai dizer o seguinte: disse Abraão ao seu servo mais antigo, servo da casa que governava tudo o que possuía, põe a mão por debaixo da minha coxa para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás o quê? Olha o que ele fala: esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás a minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Tá? Então, Deus estava mostrando aqui, olha que interessante, né? Isaque vai ser aqui uma figura de Cristo, Abraão uma figura do pai, e esse servo de Abraão ele é uma figura do ministério profético dos apóstolos e do Espírito Santo, que vai estar nos apóstolos e Deus vai enviar, não é mesmo? A palavra Eliezer significa Deus ajuda. E a palavra Paráclitos, que vai aparecer lá no Novo Testamento, significa o ajudador. Tá? Então, é uma relação com o Espírito Santo. Por isso que o sumo sacerdote, que quando o povo sai do deserto para entrar na terra de Canaã, se chamava Eliezer também. Então, Eliezer tem essa relação dos servos que estão com o Espírito Santo, trabalhando no Espírito Santo. Agora, Deus envia Eliezer como o envio desse Paráclitos, não é mesmo? E ele vai buscar essa esposa para Isaque, mas essa esposa, ela não pode ser segundo as filhas dos cananeus. Por quê? Porque Deus está mostrando nos cananeus, né, um formato de como são os ímpios. E quando ele manda buscar das parentelas de Abraão, veja, está falando no sentido de ter parentesco com Abraão, ou seja, Deus está mostrando que são pessoas que andam segundo ele. É segundo a sua parentela, né? Trata-se da família do Senhor. E aí ele fala mais o seguinte: mas irás a minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. E disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra da onde saíste? Então vai ser dito: respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. Olha aqui que tremenda essa revelação. Não faças voltar para lá meu filho. Irmãos, Isaque nunca esteve naquele contexto da terra de Abraão. Mas você vê que está dizendo, irmãos, que uma relação com Cristo, de que Cristo não voltaria para lá. Mas primeiro Eliezer trabalharia na esposa de Isaque, que era Rebeca, uma figura dos apóstolos, do Espírito Santo trabalhando na igreja, e Cristo não volta, não é mesmo? Então quando ele diz aqui, cautela, né, que o meu filho não volte para lá, é uma imagem do pai dizendo que Cristo não vai voltar. Por quê? Porque Isaque não esteve lá, irmãos. Isaque não esteve lá, por isso que ele diz, cautela, meu filho não vai voltar para lá. Tá? Então o Espírito Santo, na figura de Eliezer, vai ir para preparar o quê? Essa mulher para ser entregada para o seu esposo. Então essa mulher era da descendência, né, dos hebreus, tá? Era uma descendência dos hebreus e ela vem de Sem. Lembra que eu falei para você lá de Sem? Então, olha como está falando da bênção nessa mulher. Ela está vindo e vai agora se juntar com Isaque, tá? Aí precisaria entender das duas casas e tudo mais, e eu não vou me aprofundar nesse assunto agora. Depois é importante que você leia o capítulo 24 todo. Você vai ver, né, do trabalho de Eliezer e quando Deus vai agora revelar a noiva de Isaque, tá? Mas a gente vai ler aqui para a gente entender a relação profética de Rebeca com Isaque e a igreja, tá? No verso 58 diz: chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? E ela respondeu: eu irei, tá? Olha só que tremendo. Rebeca aqui não conhecia o seu noivo, o seu prometido. Ela não conhecia. E pelo fato dela não conhecer o seu prometido, veja, ela iria encontrar o seu marido pela fé. Ela não viu a face do seu noivo, ela não sabia quem era, mas ela sabia que aquilo era a realidade. Imagina chegar um cara na sua casa dizendo que é servo de um senhor lá distante e agora ele quer levar sua filha para se casar com esse senhor.
né, com o filho desse senhor. Nos dias de hoje pareceria loucura, você não deixaria sua filha fazer isso. Mas veja, ela, por meio do Espírito Santo e da fé, ela creu e agora ela aceitou ir com Eliezer, tá? Então, a mensagem de Eliezer aqui, irmãos, foi a pregação do evangelho. E Eliezer convenceu ela a ir. E diz mais no verso 59, então despediram Rebeca, sua irmã, e sua ama, e ao servo de Abraão, e aos seus homens. E abençoaram a Rebeca e lhe disseram, és nossa irmã, se tu mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Olha que tremendo, né? Os parentes de Abraão aqui estavam profetizando, irmãos. Rebeca seria mãe de milhares e de milhares, como a promessa que foi dada para Abraão de que a descendência dele seria incontável. Percebe que esses homens, mesmo eles não sendo convertidos, eles aqui vão estar profetizando de coisas futuras. Deus utiliza, às vezes, até aquelas pessoas que não são convertidas, pelo menos é o que o texto dá para entender, né? De que esses parentes deles estavam na idolatria. Então, nós vemos aqui, irmãos, que ela, pela fé, vai acompanhar Eliezer. E continua mais o texto. Então se levantou Rebeca e suas moças, montando os camelos, e seguiram o homem. Aqui, irmãos, é muito interessante, tá? Porque fala das moças. Essas moças aqui, irmãos, elas vão ter uma relação com as 10 virgens, mas daí se faria um outro estudo. Montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e o partiu. Olha que tremendo. Ora, Isaac vinha de Beer-Larói. Ora, Isaac vinha do caminho de Beer-Larói, porque habitava na terra do Neguebe. E saíra Isaac a meditar no campo, né? Algumas traduções vão trazer como orar, que eu acho que era o mais correto. E ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaac, apeou o camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo caminho? Ao nosso encontro. É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu, tá? Como uma noiva. E o servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac a conduziu à tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher, e ele amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte da sua mãe. Então, olha que tremendo, não é? Isaac aqui, irmãos, uma figura de Cristo, Rebeca uma figura da igreja, Eliezer vem trazendo essa mulher, e ele vai introduzir Rebeca aonde? Na tenda que era de Sara. Na tenda o qual habitava Sara, que havia falecido, e ele vai ser consolado nessa tenda. E essa expressão ser consolado é uma figura com que Cristo vai dizer, né? O Consolador. Por quê? Porque o Consolador tem a ver com isso. E essa tenda, irmãos, olha só que interessante. Nós vimos que lá no exemplo de Jafé, diz que as nações, né, vão entrar na tenda do Deus bendito, que é de Sem. Nações, Jafé, entrando na tenda de Sem. Agora nós vemos que Isaac vai receber a sua noiva na tenda de Sara, tá? Então, a tenda de Sem e a tenda de Sara falam das mesmas coisas. É a habitação do Senhor no qual as nações vão ser introduzidas. Gálatas capítulo 4, a partir do verso 21, depois você vai ler lá na sua casa, vai dizer que Sara é a Jerusalém do alto, o qual é a nossa mãe. E essa Jerusalém aqui vai ser tipificada nessa tenda. Então você percebe que Rebeca está sendo introduzida na tenda de Sara, assim como Sara é a nossa mãe. Existe essa realidade aqui que você precisa entender. E Deus está utilizando a figura de uma tenda, né? Porque tenda fala da habitação daqueles patriarcas que estavam habitando. E tendas também, irmãos, Deus ele vai comparar o homem como tendas também. Então, quando Deus ele habita em nós, é como se Deus estivesse habitando em tendas. Por isso que Abraão habitou em tendas. Por isso que Isaac e Jacó habitaram em tendas, e a tenda de Sara é justamente essa realidade. Então o que você vai perceber aqui, irmãos, é que justamente as bodas de Isaac, o contexto do consumar essa relação, vão acontecer dentro da tenda de Sara. O consumar do casamento vai acontecer dentro da tenda de Sara. Então é dentro dessa tenda que Isaac vai se tornar uma só carne com a sua esposa. Aí vai se cumprir aquilo, né? Deixará o homem pai e mãe e se tornará uma só carne com a sua esposa. Nesse exemplo aqui de deixar o homem pai e mãe, não vai existir como vai acontecer em Jacó. Porque Jacó ele vai deixar o seu pai Isaac, a sua mãe Rebeca, e vai para onde? Para a terra, onde vai estar os parentes dele, e ele vai casar com a sua esposa. Mas a realidade da tenda está acontecendo aqui. Então, uma relação que nós vemos com tenda é justamente bodas, felicidade. Imagina Jafé vindo das nações, enganado. Agora ele vai ter a alegria de entrar na tenda de Sem para ser abençoado. Do mesmo modo, Rebeca agora vai encontrar o seu noivo e vai ser por mulher dele na tenda. Aqui ele vai ser consolado, e a expressão consolo fala de uma alegria também.
ser consolado é ter a alegria que este contexto vai trazer para eles, dos noivos, não é? Então, irmãos, isso é uma tipologia para nós, para mostrar que tenda representa justamente o lugar de bodas. E é muito interessante que quando você vai na tradição judaica, os noivos, quando vão se casar, nós vemos que o marido ele vem com roupas do dia da expiação de Yom Kippur, e ele encontra a sua noiva, e na presença de duas testemunhas, o casamento ele vai ser firmado, e os dois, para consumarem o casamento, eles vão entrar nessa tenda chamada pá, não é mesmo? Era uma tenda onde os noivos entram para consumar o casamento, e as pessoas vão ser testemunhas disso. Isso se chama, a Rupá, é onde as bodas acontecem. Agora, vamos avançar um pouquinho mais, irmãos. Quando Deus, não é mesmo, ele tira o povo do Egito, Deus ele vai enviar uma pessoa para buscar os israelitas do Egito. E os israelitas vão representar a noiva do Senhor. Só que nesse caso não vai ser Eliezer que vai chamar o povo para sair para fora, mas vai ser Arão e Moisés. Então, Arão e Moisés que vão estar, representando agora Eliezer, vão estar buscando a noiva do Senhor. E essa noiva vai ser o Israel que vai sair da onde? Justamente do Egito, tá? Quando você vai para Êxodo 12, verso 37, olha o que vai dizer. Assim partiram quem? Os filhos de Israel, de Ramsés, que é o Egito, para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças, tá? Então aqui você tem duas coisas, o número 600 e você tem a expressão Ramsés e a expressão Sucote. A expressão Ramsés vai representar o Egito. Então, o povo de Israel estava em Ramsés, que era, vamos dizer assim, uma capital do Egito. Eles vão ser tirados dessa capital do Egito e vão ser introduzidos em Sucote. E Sucote quer dizer justamente tendas. Os israelitas vão ser tirados do Egito e vão ser introduzidos nas tendas, com o número de 600.000 homens. Tá? O número 600... nós vamos ver que ele vai aparecer lá em Gênesis, quando Noé, ele entra na arca, a sua idade era 600, mas ele sai da arca com a idade de 601. Aí você vai ter que fazer a soma. 6 mais 0 mais 1 vai dar 7, descanso. Ele entra com 600, mas sai com o número 7, 601, que está apontando para o descanso do sétimo dia. Aqui também os israelitas, eles saem no número de 600.000 homens. E esses 600.000 é uma relação com o número 6, que está apontando, não é mesmo, para o sexto milênio, que está apontando para a relação da vinda de Cristo. E aqui nós vemos que Israel sai de Ramsés, que é justamente o Egito, para entrar em Sucote, tendas, tá? É a mesma coisa. O Senhor chamou quem? Chamou Jafé para que Jafé entrasse nas tendas de Sem. O Senhor chamou a Rebeca para que Rebeca entrasse na tenda de Isaac e de Sara. Agora Deus está chamando Israel para que Israel entre nas tendas, que está apontando para Sucô, porque é a mesma coisa. Deus ele queria fazer um casamento com o povo, e Deus ele vai aparecer lá no Monte Sinai ao terceiro dia para dar os 10 mandamentos, e quando ele dá os 10 mandamentos, ele está trazendo o quê? Uma aliança de casamento, e ele está trazendo justamente um pacto que é a lei conjugal. Mas Israel, infelizmente, vai quebrar isso, tá? Então, eu vou entrar melhor nisso no vídeo que nós vamos tratar sobre o tabernáculo, dos testemunhos do Senhor, que nós vamos ver que muitas coisas vão ser acrescentadas à lei de Deus, porque não era da vontade dele, e ele acrescenta isso e vai demonstrar isso em testemunhos. Então, vai ser uma continuação desse vídeo, mas não vou falar nesse vídeo aqui. Agora, avançando um pouquinho mais para Levítico, irmãos, nós vamos ter uma relação aqui também com essa questão dos tabernáculos, tá? Tendas, tabernáculos, em Levítico 23, verso 33, vai dizer o seguinte, diz assim, disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês, sétimo será a festa dos tabernáculos. Então, tabernáculos, irmãos, fala de tenda. E eu mostrei para você a relação de Sem e a relação de Isaac na tenda de Sara. Ao Senhor, por 7 dias, ao primeiro haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias ofereceis ofertas queimadas ao Senhor, e ao 8º dia tereis santa convocação, e ofereceis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Essa festa ela era muito importante, irmãos. Por quê? Porque ela era, vamos dizer assim, a última festa do ano. Os israelitas eles tinham a Páscoa, onde haveria a morte do Cordeiro, haveria os pães ázimos, que lembraria a escravidão da Páscoa. Depois nós vamos ver que tem primícias, Pentecostes, trombetas, onde o povo teria que se arrepender durante alguns 10 dias. Depois teria expiação, onde o povo estaria esperando para ver se Deus ia aprovar o povo. E depois do povo receber a expiação, no dia da expiação, agora o povo
né, seria levado até a festa dos tabernáculos. Então o povo foi aprovado no dia da expiação e agora o povo vai comemorar no fim do ano a colheita e vai comemorar esses frutos em alegria, habitando em tendas, tá? Então esta festa aqui dos tabernáculos, irmãos, ela fala de alegria, né? Diz que o povo se alegraria diante de Deus para comemorar a festa dos tabernáculos. E isso é aquilo que Paulo vai dizer para nós, que ele vai dizer assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria e o poder do Espírito Santo. Então, irmãos, festa dos tabernáculos fala de alegria para nós. E aí no verso 40 confirma isso para nós. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvore frondosas e salgueiros de ribeiras, por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor. E celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias, cada ano por estatuto perpétuo, pelas vossas gerações, no mês 7º a celebrareis. Então, quando chegava nesse dia da festa dos tabernáculos, o povo ia ter que pegar ramos de palmeiras, ramos de árvores formosas, como ele fala, plantas semelhantes a essa, e eles balançariam essas plantas e apresentariam isso ao Senhor como um testemunho da alegria deles. Sabe onde essa relação vai aparecer? Tá? Então você vê aqui que o povo ele tinha que andar com esses frutos, né? com essas árvores, aliás, com essas folhas dessas árvores, para representar a sua alegria. Você sabia que isso é um link lá com o Apocalipse para nós? Porque lá em Apocalipse vai estar a realidade dessas coisas. Aqui nós estamos vendo que o povo está sendo introduzido na festa dos tabernáculos tipológica, mas em Apocalipse vai aparecer a realidade dessa festa. Olha que tremendo o que vai dizer no verso 9 de Apocalipse 7. Depois dessas coisas, vi, eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar, todas as nações, lembra de Jafé? Eu falei que se transformaria numa multidão de nações, de todas as nações, tribos, povos e línguas, Jafé aqui que foi enganado, mas agora está sendo restaurado, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, tá? Aqui é tremendo, por quê? Irmãos, as nações, né, estavam em pecados, agora Cristo vai vestir uma vestimenta nessas nações, e elas vão cobrir as suas nudez, mas nós vemos que diz que elas estão com o quê? Com palmas nas mãos. E palmas aqui não é bater palmas, irmãos, são folhas de palmeiras. Lembra que eu falei para você que na lei estava mostrando que o povo deveria levar folhas de árvores frondosas, palmeiras, para se alegrar diante do Senhor? Então aqui está se cumprido. Vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, e os anciões e os 4 seres viventes ante ao trono, e se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém, o louvor e a glória e a sabedoria, ações de graças e honra e o poder e força seja dado ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E um dos anciões tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondeu-lhe: Meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse: são esses os que vêm da grande tribulação. Olha só que interessante. Lavaram as suas vestiduras, ou seja, passaram pela purificação, que nos remete ao dia da expiação, e alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e lhe servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o quê? Olha que tremendo, o seu tabernáculo, tá vendo? Está se cumprindo a festa dos tabernáculos e está se cumprindo a promessa de que Jafé adentraria nas tendas de Sem. As tendas de Sem é a habitação do Deus bendito, porque Sem é uma representação de Cristo e o seu Deus que está nessa tenda é aqui, é o Pai. Então veja, as nações estão sendo introduzidas nessa tenda. Portanto, é Jafé, é Rebeca que foi introduzida na presença do pai. A tenda era de Sara, não era? Mas quem era o marido de Sara? Não era Abraão? Portanto, a tenda também é de Abraão. E Abraão habita nessa tenda, e nessa tenda aqui Rebeca e Isaac vão consumar o seu casamento. Assim também Cristo e a igreja vão estar consumando nesse contexto. Tá bem, irmãos? Eu vou finalizar esse vídeo aqui e a gente vai fazer mais continuações, que tem bastante coisa para falar. Como eu tenho que falar da Guerra das Descendências, tem que fazer outros vídeos nesse sentido. Então eu continuo em algumas outras partes que vão ser acréscimos ao longo dessa semana aí para você. Eu quero que você deixe o seu feedback aí, quero agradecer 1000 inscrições que tivemos esse mês aí. Deus abençoe pela sua vida, muitas pessoas, mais de 150 mil visualizações nós tivemos. Quero agradecer você de coração e pedir para que você continue conosco aqui no canal, que nós vamos ter muitos vídeos nesse sentido. Você gostou? Deixe o seu comentário, compartilha, deixe o seu like que você vai estar me ajudando bastante, tá bom? Aqui no final vou botar os vídeos que eu falei para você, que a minha editora vai botar para mim, porque eu vou me esquecer. Que Deus abençoe a sua vida e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.